O tapete que eu vou costurar hoje é um pouco diferente, é um tapete de retalhos que fica muito bonito. É um pouco diferente porque eu vou fazer um bloco separado da base para depois costurar ele na base. Aqui eu estou preparando a minha base, ela também é de retalhos de jeans. Então acompanhe o passo a passo para você não perder nada e aprender a fazer esse belíssimo tapete. E para fazer o meu tapete, eu vou usar essas duas cores aqui. Essa cor amarela e essa cor cinza. Essa cor cinza, ela costuma ser neutra, né? E esse tecido aqui é um brim. E eu cortei as minhas faixinhas na largura de 4 centímetros cada uma. E esse quadradinho aqui, eu cortei na largura de 10 por 10. E para iniciar o meu tapete, eu vou começar costurando essa faixinha cinza aqui no quadradinho amarelo, e eu vou costurar desse lado aqui e depois do outro lado também. E aqui eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Agora eu vou costurar desse lado aqui e desse lado aqui. Agora eu vou começar a costurar a faixinha amarela, então a gente faz assim, ó, costura esse lado aqui e esse, para depois esses outros dois lados aqui. Vou costurar a faixinha amarela nos 4 lados do quadrado, igual eu fiz com a cinza. Essa faixinha amarela aqui é a última carreira que eu vou fazer aqui no meu bloco e assim encerrar ele. Eu vou costurar essa faixinha nos 4 lados do meu quadrado.
Finalizei aqui o meu bloco, olha como é que ele tá bonito. Agora eu vou passar o ferro aqui para ele ficar bem retinho. Já passei ele aqui, olha como é que ele ficou bem certinho. Eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ele fica, né? Ó, ele fica aqui, ó, na medida de 33 centímetros por 33. Agora a gente dobra ele aqui no meio desse jeito assim, ó. Coloca pontinha com pontinha bem certinho e passa a mão aqui, ó, para fazer uma vinca. Eu vou passar uma caneta aqui, ó, para ficar mais fácil para achar o meio depois, né? E agora eu pego uma régua, coloco aqui, bem correto, bem retinho, bem no meio e passo a caneta aqui, ó, para deixar marcado, para ficar mais fácil para cortar depois. Ó, fica desse jeito. E agora a gente dobra de novo no meio. E é só riscar com a caneta. Vou cortar ele bem aqui nesse meio e depois eu corto no outro meio. Com o bloco cortado, a gente faz desse jeito, ó. Eu vou pegar essa parte aqui e virar para cá, e essa parte aqui vou virar para cá e vai ficar desse jeito assim, ó. Agora é muito fácil, vou pegar essa partezinha aqui, colocar em cima dessa outra aqui, prestando atenção, ó, porque precisa ficar uma pontinha bem certinha com a outra, principalmente essa parte do meio aqui, ó. E aqui eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Com esses dois bloquinhos eu vou fazer do mesmo jeito, coloco um em cima do outro, arrumo bem aqui, ó, coloco as pontinhas uma em cima da outra e vou passar um pezinho de máquina de costura. Com essas duas partes aqui já costurada, eu vou unir essas duas partes aqui, ó, bem certinho assim, ó, colocando meio com meio, ajeitando bem para não ficar nada torto fora do lugar, né? Porque o meio precisa ficar bem retinho. As beiradas não tem problema de ficar meio torto, mas o meio precisa ficar bem certinho. Aí a gente coloca um alfinete aqui no meio, ó, para segurar, para não se soltar na hora que for costurar. E assim o meu bloco ficou pronto, ó. E agora eu vou passar aqui o ferro para deixar ele bem retinho. E tá prontinho. E essa é a minha base. A minha base é de jeans e ela tá na medida de 75 por 50. E eu já achei aqui o meio dela, ó. Você precisa riscar aqui no meio para achar o meio da sua base. E agora, gente, eu coloco meu bloco bem aqui no meio dela, ó, e vou centralizar as pontinhas dele em cada risquinho que eu fiz aqui no meio, para ele ficar bem certinho. Levanto essa parte aqui e ajeito bem com muito cuidado, né, para ele continuar com as pontinhas bem na risca. E eu vou pregar aqui com alfinete, ó, para me ajudar na hora que eu for costurar e ele não sair do lugar. E aqui eu vou passar uma costura de fora a fora, para o meu bloco não ficar solto no meio da base. E olha como esse bloco fica bonito, gente. Eu achei assim perfeito demais. Continuando aqui, agora só falta preencher essas partes que ficaram em branco aqui da base, né?
E para isso eu vou usar as faixinhas amarela e as faixinhas cinza. Vou usar as mesmas cores que eu usei no bloco. E as minhas faixinhas estão na medida de 5 centímetros de largura cada uma. Vou passar uma costura em volta inteira aqui do meu bloco. Agora eu vou começar a preencher esses dois lados aqui do tapete e vou começar colocando essa faixinha cinza aqui, ó. E vou dar aqui um pezinho de máquina de costura. Continuando aqui, agora eu vou pregar essa faixinha amarela, então eu vou fazer desse jeito assim, ó, uma cinza, uma amarela, uma cinza e uma amarela até preencher completamente o tapete.
Meu tapete está semi-pronto. Agora só falta recortar essas pontinhas aqui, ó. E para fazer o acabamento, eu cortei aqui a minha faixinha na medida de 4 centímetros de largura. E aqui é muito fácil de fazer, ó. É só colocar a faixinha aqui em cima, ó. Não precisa dobrar para baixo e eu vou dar aqui um dedo de costura. Aqui a gente dobra para cá assim, faz uma barrinha aqui e eu vou dar um pezinho de máquina de costura. Terminei de costurar aqui dos dois lados e agora só falta essa beiradinha aqui. E aqui é bem fácil, ó, eu pego a minha faixinha, coloco bem aqui na beiradinha, ó, faço uma dobrinha para baixo desse jeito assim, ó, e aqui eu vou dar um dedo de costura. Terminei aqui o meu tapete, olha que coisa mais lindo que ele ficou. Essas cores combinaram perfeitamente com ele. Uma verdadeira obra de arte, perfeito demais, gente. Amei esse tapete, muito prazeroso de fazer. E é assim que fica por baixo, ó. Bonito por cima e por baixo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!